Hello, Teacher Rosane here! E para começar o vídeo de hoje, eu tenho uma pergunta para você. What are you doing now? O que você está fazendo agora? Você sabe como responder essa pergunta? Caso você não saiba, continue aqui porque este é o assunto do vídeo de hoje. I'm drinking coffee. I'm not drinking tea. Eu estou bebendo café. Eu não estou bebendo chá. I'm speaking English. I'm not speaking French. Eu estou falando inglês. Eu não estou falando francês. Estas frases estão aqui no whiteboard para vocês conferirem. Mas agora, olhando para elas, o que elas têm em comum? Um minutinho para vocês pensarem. Caso você tenha pensado que todas as frases começam pela palavra I, pela palavra eu. Muito bem, todas elas começam pelo sujeito I do inglês. Se vocês pensaram que depois do sujeito todas elas têm o verbo to be, very good, good job. Depois da pessoa I, nós temos sim o verbo to be, que aqui aparece abreviado, né? Então, esse é o formato abreviado da palavra am. I am vira I'm. Mas existe uma terceira característica que essas frases têm em comum. Você conseguiu descobrir qual é? Caso você tenha falado dos verbos drinking e speaking, muito bem, é isso aí. Ambos os verbos terminam por ing. Essa é justamente a estrutura, ou seja, to be, verbo ing, que faz parte do present continuous ou present progressive, né? Ele é chamado tanto de present continuous quanto de present progressive. E o próprio nome indica, então, que a gente usa ele para falar sobre algo que está em progresso, algo que está acontecendo. Pode ser agora, né, como nos exemplos que eu dei antes, ou pode ser, por exemplo, I am reading a good book. Eu estou lendo um bom livro. Embora eu não esteja lendo agora, eu estou lendo por esses dias, né? É uma atividade que teve um determinado momento de início e um ponto, digamos assim, e terá um fim, né? Algo que está em progresso. Então, aqui nós temos a estrutura. Lembrando, o verbo to be, ele é utilizado, então, no presente. A gente está falando de present continuous. É algo que está acontecendo, algo que está em progresso no presente. E sempre que aparece a palavra continuous, associem ela a ing, a algo que está acontecendo, a algo que está em progresso. Então, aqui nós temos I am, he, she, it, is, we, you, they, are. Essa é a conjugação no presente do verbo to be. Então, nós utilizaremos na sequência o verbo com ing, o verbo principal, né? Como é o caso aqui do drinking, como é o caso do speaking e como é o exemplo aqui com o running. Então, he is running, ele está correndo. É algo que está acontecendo. Se eu quero dizer isso na negativa, basta acrescentar o not depois do verbo to be. Nós podemos colocar do modo extenso, né, o modo completo, are not, ou como é muito falado no dia a dia, do modo abreviado, isn't, aren't, I'm not. Na pergunta, como nós temos o verbo to be, ele faz essa parte de auxiliar. Então, ele vai para frente da pessoa. Então, aqui nós temos a pergunta, is he running? Is he running? E para responder essa pergunta, que é uma pergunta do tipo sim ou não, certo? Basicamente, começou com o to be, será uma pergunta do tipo sim ou não. Então, se alguém perguntar, is he running? E ele estiver correndo, nós diremos, yes, he is.
Caso ele não esteja, no, he isn't. Esse aqui é o formato, então, do present continuous. Essa é a estrutura. Temos a pessoa, temos o verbo to be no presente e temos o verbo com ing. Na hora de nós falarmos, por exemplo, running, drinking, speaking, todos esses verbos, basicamente, nós falamos com esse acréscimo do ing no final. No entanto, no momento de nós escrevermos, existem algumas regras de escrita. Então, novamente, na pronúncia não há diferenciação, porém, na escrita, sim. É o caso aqui do verbo, por exemplo, drive. No momento de escrevermos a palavra driving, como o verbo drive termina pela letra E, nós temos que remover o E para acrescentar o ing. O verbo run, que é o verbo correr, ele é basicamente composto, na verdade, né? Porque ele tem apenas uma sílaba, por consoante, vogal, consoante. Então, sempre que tiver essa característica, ou seja, um verbo curto, e tiver esse término de consoante, vogal ou consoante, a gente duplica a última consoante e acrescenta o ing. Existem alguns verbos, são poucos, porém existem, que terminam com ie. É o caso de lie. Mentir. Em inglês, lie. Na hora de fazer, então, o acréscimo do ing, nós fazemos uma outra modificação também. Nós removemos o ie e substituímos por y. E, então, acrescentamos ing. Então, novamente, a regra geral é sim acrescentar o ing. No entanto, existem algumas exceções, algumas regras específicas caso o verbo termine por e, caso seja um verbo consoante, vogal, consoante, ou caso seja um verbo que termine por ie, como é o caso do verbo lie. Bom, basicamente, pessoal, é deste modo que vocês falarão o que vocês estão fazendo agora. Então, eu vou repetir a pergunta. What are you doing now? Eu sei da resposta. You are watching this video. Vocês estão assistindo este vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e nos vemos em breve. See ya!